paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia e é uma alegria para nós estarmos juntos, lermos juntos a palavra do Senhor. Isso tem edificado a nossa vida, nós temos sido muito abençoados com isso, não é verdade? Como é bom nós reservarmos um tempo diariamente para lermos a palavra do Senhor. Nós temos um dia tão grande, tão atarefado, mas quando nós reservamos um tempo do nosso dia para lermos a palavra de Deus, o Senhor abre os olhos do nosso entendimento para nós conhecermos aquilo que Ele tem reservado para a nossa salvação. O projeto eterno de Deus para a nossa salvação está registrado na Sua palavra. E está aqui, a nossa mão. O Senhor tem nos abençoado com essa oportunidade de lermos juntos a palavra do Senhor, como temos feito todos os dias. E hoje vamos ler o livro de 2 Reis, estamos na leitura sequencial da Bíblia, no capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. Nós vamos dar prosseguimento à leitura desse livro que narra, os reis de Israel e de Judá. Nós vamos ler aqui o capítulo 10 do livro de 2 Reis. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós restituir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã a este tempo vinde a mim a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos e lhas mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha.
Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recade, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor que lhe dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel
porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol e toda a terra de Gileade, e os gaditas e os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, mais dos sucessos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou em Israel, em Samaria, foram 28 anos. Amém? Encerramos assim a leitura do capítulo 10 do livro de 2 Reis. Estamos vendo aqui a sequência dos reis e aquilo que aconteceu no período de cada um deles. Amém, irmãos? Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.